Edu, assim, todas as vezes, eu já entrevistei gente há muito tempo, assim, mas todas as vezes que eu fico diante de pessoas como você, eu costumo dizer que eu levo uns 2, 3 minutos para entender que eu estou na sua frente, né? Você é a história do futebol brasileiro, tu está aqui, diante de mim. Eu quero começar, eu estou perguntando para você, como é que é isso, né? Como é que é você viver, sabendo que você tem essa importância para um clube como o Santos e para o futebol brasileiro. Você é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, que não é pouco, né? Como é que é isso? Como é que é seu Edu? Como é que você convive com isso? Bom, primeiro dizer que é uma satisfação estar aqui batendo esse papo com vocês, agradabilíssimo. Esperamos que o pessoal possa curtir de montão esses momentos assim. É legal porque, veja bem, eu quando criança em Jaú, né, começando por Jaú, né, eu sempre sonhei em jogar bola. Então o meu negócio era jogar bola. E as coisas foram acontecendo, né? Em Jaú eu me lembro que no time infantil, primeiro campeonato infantil que eu disputei, eu fui campeão. Campeonato de escolas, né? Olimpíadas estudantis, eu fui campeão de futsal. Então, quer dizer, a coisa já vem acontecendo. E o pessoal sempre falando, né? Pô, o Edu joga bem. Edu não, na época era Eduardinho, né? Pô, Eduardinho joga bem e tal, não sei o quê. E de repente, né, uma amizade, né, com a minha família, com a família do Pelé, né? Ele então morando em Bauru, né? A família dele. E minha irmã, em visita à família, o encontrou, né? E eu tinha, né, infelizmente faleceram, 2 irmãos que jogaram futebol. E nisso ele perguntou para minha irmã, não tem mais ninguém na família que joga? Aí ela falou, tem um garoto lá que joga, dizem que joga, que é ponta esquerda e tal. E ele, nesse papo, falou para ela, pô, por que tu não pede pro teu pai levá-lo, né? Que eu apresento ele lá no Santos. E eu aproveitei essa deixa, né, e vim fazer uns testes aqui, aproveitando as férias escolares, né, do mês de julho. Eu vim com 14 anos e fiz 2 treinos bons, né? Acho que bons não, acho que muito bons, que logo depois já disseram, ó, você pode voltar para Jaú, termina o ano lá e dia 18 de janeiro de 65 queremos que você esteja aqui. Eu falei, tá bom, e fui para Jaú, né? Voltei, só que cheguei aqui com 15 anos, não disputei nenhum campeonato infantil, que eu tinha idade, nem juvenil, que também tinha idade, e fui convocado para uma seleção juvenil, que até o técnico era o Mário Travalini. Seu Mário Travalini, grande pessoa. E daí as coisas começaram a se abrir, as portas se abriram, né? Então, para mim conviver com o que aconteceu até hoje, foi fácil, porque o que eu queria fazer eu consegui, né, realizar meu sonho de jogar futebol, jogar bola e de repente cair nesse time aí maravilhoso. Ô Edu, e foi tudo tão rápido, né? Você falou, chegou com 14, 15, com 16 já estava na seleção principal, mas quando você chegou aqui em 64, 65, você lembra do time do Santos? Era uma máquina, o time de 64, né? O time do Santos, quando eu cheguei aqui, eu cheguei para ficar mesmo em 65, né? Que é aí que eu me aproximei mais dos jogadores, né? Porque na época que eu vim fazer a experiência, né, os testes, eu fiquei pouco tempo, né? Mas depois não, aí sim, aí começou a cair um pouquinho a ficha, porque às vezes eu ficava até no banco, nos treinos, né, dos profissionais, né? Então, poxa, o time do Santos era Gilmar, Carlos Alberto, que também chegou em 65, chegou Carlos Alberto, Abel, Cláudio, Oberdan, o Santos trouxe o Rildo, veio do Botafogo, então o Santos começou a se armar ali.
Então aí eu praticamente cheguei junto com ele, só que cheguei no garoto. Mas o time do Santos era brincadeira, né? Na época mesmo que eu cheguei, aí do Carlos Alberto não tinha chego ainda. Era Gilmar, Ismael, Modesto, Haroldo, ou Mauro e Haroldo, e Geraldino, né? Zito e Mengalvio, né? Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. Então você imagine você chegar num time desse. Não, a maioria ali, todos campeões mundiais. Não só pelo clube, mas também pela seleção brasileira. Me perguntam assim, o maior time do mundo de todos os tempos e tal, eu acho um absurdo quando falam, por exemplo, do Real Madrid. O Real Madrid, com aquela formação, durou 2 anos. Não. Juntos, esses jogadores do Santos eram 2.000 gols. Não, isso daí eu discuto com todo mundo e com certeza eu vou sempre ganhar. Primeiro porque eu considero o Santos o maior time do mundo. E eu tive a felicidade de participar do maior ataque do mundo, né? Que foi Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Edu. Então, para você ter uma ideia. E um outro detalhe que eu digo que o Santos é o maior time do mundo porque era formado com jogadores brasileiros. Hoje nós temos a Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, é uma torre de Babel. Pô, é fácil o treinador, os times têm dinheiro, é lógico, o treinador vê o melhor jogador lá da Áustria, ele vai e pega, vê o melhor da Ucrânia, ele vai e pega, pô, aí é mais fácil. Então o Santos é o maior time do mundo para mim. Desse maior time do mundo, eu vou fazer o seguinte, tem uns jogadores que eu queria muito fazer justiça, porque todas as vezes que aparece uma revelação do Santos, vem aquela pergunta clássica. Será que o Cidadão jogaria lá naquele time lá? E toda vez que vão querer pôr o jogador naquele time de vocês, tiram o Macalé como se o Macalé não tivesse jogado nada. Nossa Doval. Senhora! Fala um pouco pra gente do Doval. Nossa, o Doval para mim foi um paizão. Inclusive, além de me ajudar, né, fora de campo, dentro de campo, o meu primeiro jogo no time principal do Santos foi contra a Portuguesa e na minha memória, eu acho que eu entrei no lugar dele. Dizem que eu entrei no lugar do Delvecchio, mas eu acho que eu entrei no lugar dele. Lá do lado direito? Lá pelo lado direito, contra a Portuguesa de Esportes no Pacaembu. E o Dorval para mim foi um paizão. Inclusive, né, depois que eu comecei a surgir, então terminava os jogos, né, aquele monte de garotas ali e tal, vamos sair pra baladinha, pai, ele não deixava eu sair com eles. Ele falava, não, fica aí, neguinho, tu fica aí, velho, tu tá chegando agora, fica aí, sossega. Tá? Então o Durval pra mim é um paizão. Gostava. Sempre bem alinhado, usava um chapéuzinho, o carrinho dele que era um carmanguia, que eu gostava de carmanguia. Então bem estiloso. E é legal porque até hoje a gente está sempre junto, nós estivemos juntos no sábado, uma coisa linda. Isso é muito bacana. Sabe? E a gente se encontra, se beija, pô, uma alegria muito grande quando a gente se encontra. Fala pra gente como é que era jogar futebol do lado do Coutinho. Era muito fácil, né? Eu peguei um time que era fácil jogar, entendeu? O Coutinho, ele dizia para mim, eu sei que você também é inteligente, então você dribla tal e às vezes você chega na frente do gol, vê o goleiro e dá uma porrada. Olha o goleiro primeiro. Aí eu comecei a fazer um monte de gol, olhava o goleiro e tocava, olhava o goleiro e tocava, que era o que ele fazia, né? Ele falava, a bola não precisa furar a rede, ela passou daquela risca ali, é gol. Ela passou da linha ali, é gol, então não vai precisar dar uma porrada para furar a rede. E ele dizia, toque em mim, não importa como, e sai para receber. O domínio que ele tinha era fantástico. E dentro da área eu não vi um jogador ainda até hoje igual a ele. Dentro da área ele dominava aquele pedacinho ali com uma facilidade. Ô Edu, quando a gente falar do Pelé é redundância, mas
Como é que era quando você estava em campo com o Pelé? Aquela coisa, vocês tinham essa coisa de saber que ali estava uma entidade, um cara acima de tudo, que estava anos-luz o Pelé, para quem não sabe, quem quer questionar o Pelé, existe quarto zagueiro no futebol hoje por causa do Pelé, existe volante para marcar o Pelé. Para marcar o Pelé, fala como é que era o Pelé, tá do lado do Pelé. Não, é até difícil a gente falar alguma coisa a respeito dele, mas nós tínhamos, né, um entendimento que de repente surgia num olhar. Ele te olhava e parece que você adivinhava o que ele queria. E ele entrava, quando ele entrava em campo, ele tinha umas coisas que era dele, era dom. Deus deu o dom, falou assim, ó, você vai ser o encarregado do futebol lá na terra. Então, ele tinha umas coisas que incríveis. Então ele chegava no vestiário, ele pegava a mochila dele, a roupa dele que ele ia usar, né, chuteira e tal, e colocava naqueles bancos duros, não como hoje, né, aqueles bancos duros do vestiário, nossa. E ele até roncava às vezes ali, dormia, relaxava. E nós fazíamos o bobinho no vestiário, olha aquela gritaria toda, ele se apagava. Então ali era, acho que a concentração dele, Então nesse dia, a gente ficava tranquilo, falava, pô, hoje o crioulo tá com tudo. Hoje o negão vai arrebentar. E nesse dia, ele realmente arrebentava. E tinham outros detalhes também, que quando começava o jogo, aí ele, antes de começar o jogo, ele fingia que estava amarrando a chuteira e eu olhava o problema do adversário. O cara batia só com a direita e falava, a esquerda do cara deve ser nula. Batia só com a esquerda, a direita deve ser nula. E ele balançava e saía naquele lado. Muito rápido, raciocínio rápido. E eu, depois de muito tempo eu vendo, aprendi e peguei isso dele. O cara apoiava aqui, o pé de apoio, ele tocava aqui. E depois eu peguei um pouquinho isso aí dele. Porque eu dou um toquinho para dentro e no pé de apoio do cara, não tem como. Por isso que às vezes os zagueiros, né, queriam agarrá-lo. E não dá, porque tu tá apoiado aqui, ele te arrastava com a força que ele tinha. Também era muito forte. Nossa, fisicamente era um cavalo. Ele era bravo mesmo? Desde campo ele quebrava o pau, brigava com vocês lá na frente? Brigava, ele não gostava de perder, né? Ele queria fazer gol, né? Até tem um fato interessante, né? Um jogo contra São Paulo. Eu passei pelo Furlan, aí veio o Paranhos na cobertura, eu dei um drible no Paranhos, levei para a linha de fundo, me assei cruzar e segurei, né? E normalmente eu não fazia isso, eu cruzava. Parei, quando eu parei, o Paranhos quase desceu a escada do túnel lá do Morumbi. Aí voltei e tal, trouxe um pouquinho a bola, o Morumbi lotado, né? Eu falei, pô, vou fazer mais um pouquinho a alegria da galera. Aí voltei e fui dar outro drible no Paranhos. Aí ele deu o carrinho e botou para escanteio. Aí o negão fez assim lá no meio da área, né? Cruza. Mas quem tá lá em cima vendo, fala, pô, ele tá dando um esculaço no Edu, né? Aí uma outra jogada quase que idêntica, né? Aí saiu o Dias na cobertura, o Roberto Dias, eu pum, e deu uma cavadinha que eu cruzava, né? Jogava na cabeça dele, deu uma cavadinha e tal. O Valdir Pérez veio no primeiro pau, ela caiu no segundo, que era o que a gente sempre treinava. Aí ele nem saltou, ele só fez assim de cabeça. Aí saiu dando soco no ar, e veio me abraçar, né? Aí quando ele chegou perto, eu virei as costas. Aí ele, que legal. Eu falei, não, abre os braços aí novamente. Chegou a minha vez de dar uma dura nele. Mas, ele queria. Mas isso daí depois me quebrou as pernas, porque chegou no vestiário e tal, terminou o jogo, ganhamos. Aí eu tô tomando banho, ele me empurrou, né? Eu falei, pô, tá vendo que eu tô com essa mão no olho? Aí eu ouvi a voz dele, vozeirão, né? Pô, virei e falei, pô, desculpa. Pô, aí a água ficou quente, fria, gelada.
Pô, o rei não precisava fazer Pois isso. é, Né? por isso que é rei. A humildade dele era incrível. Ele dizia assim, ó, o time lá é relativamente fraco. Não é fraco. Quanto foi o jogo? 1-0, 2-0, então não é fraco. Então você pode fazer 5, vai fazer 6. E assim e ele dizia uma coisa para mim, o Pelé, principalmente nos jogos, né, que nós saímos excursional para a Europa, tal, ele dizia assim, ó, pegou a moleza, deita e rola, porque é teu nome que vai ficar aí, ó. E em alguns jogos lá, como ele saía antes, né, porque senão o pessoal invadia, não deixava ele sair, né, faltava aí uns 10 minutinhos e tal, ele saía. Aí teve alguns jogos lá que ele falava assim, ó, eu vou sair, continua fazendo o que tu tá fazendo, porque eles estão achando que o Pelé é o 11. Que delícia! Não, e pra mim isso daí era, nossa, aí o que eu fazia mais ainda. O Djalminha, Nossa, que te adora, ele, semanas atrás, ele estava falando com o Felipe, que jogou no Vasco. Também, habilidosíssimo. Que é outro canhoto, né, Edu? É. Sobre dribles e tal. E o Felipe mostrou para ele os dribles. E o Felipe disse: olha, eu não tinha muito e tal. Aí o Djalminha falou: olha, eu sou fã do Edu. E o Edu um dia falou para mim que ele tinha 2 dribles, um para dentro e um para fora. É, só que ninguém pegava. Ninguém conseguia marcar o Edu. Ninguém conseguia. Edu, é isso mesmo. Você tinha um drible que você ia pro fundo quando você queria. É. Quando queria comer para dentro também. Para dentro, né? Não, porque, como eu te falei, né? Eu assisti aquele filme Garrincha, Alegria do Povo. Sim. Mil vezes em Jaú. Eu saía de uma sessão e ficava escondido, ia para o banheiro e ficava escondido para assistir a outra. Como eu era de menor, não podia ficar até tarde na rua. Aí eu ficava e entrava para assistir novamente. Então eu aprendi a dar um drible que eu fazia, o elástico, né? Que eu faço assim, para fora, só que eu levanto a bola. Então o lateral faz isso aqui, a bola passa por cima da canela, né? Aí a canela não dobra, né? E o drible para dentro, esse é o pé de apoio que eu vinha, aprimorei, né? Fui vendo o Pelé jogar e fui aprendendo alguma coisa nesse drible. Para dentro era fatal, porque o pé de apoio não tem como o cara... Porque tu vai uma para fora, uma para dentro, aí ele se perde. E eu ia todas para cima. E eu nunca tive medo, porque quando eu, garoto em Jaú, disputei um campeonato varziano, eu tinha 13 para 14 anos, eu enfrentava homens e que davam pancada. E eu nunca tive medo, então quanto mais me batesse, mais eu ia em cima. Aí o lateral ficava doido, né? Pô, esse cara, eu bato nele, ele vem de novo. Então esse drible para dentro e para fora, são 2 dribles. Só que ninguém sabe a hora que eu vou para fora e a hora que eu vou para dentro. Levou ao bater, cortou também e Edu fazendo sensação. Inacreditável como é que essa bola pode entrar. É como eu te falei, eu brincava de jogar futebol, brincava de jogar bola, por isso que eu gosto de ver hoje o Neymar jogando, porque ele brinca, ele faz aquilo que ele sabe fazer, ninguém pode tirar aquilo do cara. Hoje, se o cara dá um drible, mais ou menos tá menosprezando o adversário, pô, para! Então acabou a graça o futebol, né? Dessa coisa que você tanto fez bem, que é o drible, hoje no mundo tá difícil de ter o driblador. Você tem aquele cara que corre em progressão, bota a bola na frente, sai correndo e tal, mas o drible, parar, olhar na cara do cara, pede apoio, balançar aí, não tem mais tanto, né? Não. O Neymar ainda tem um pouco disso. O Neymar, o Messi, tu vê, o Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo, tudo bem, mas é uma máquina, exatamente. Ele nasceu e ele se preparou, se prepara para aquilo. O negócio dele é gol, é força, entendeu? Mas ele não tem aquele drible, ele pedala e tal, mas não sai do lugar. A bicicleta dele é hermética. Para você com 16 anos e parar em Londres, parar na Inglaterra. Sei lá, eu tava sonhando.
Estava sonhando ainda, né? E foi incrível porque quando foram 7 jogos que eu fiz, né? Quando o Lula falou, olha, eu voltei de uma seleção juvenil, seleção de novos, né? Que nós fomos excursionar, fomos para Trinidad e Tobago e Suriname. E tinha um amigo meu da Gazeta que mandava sempre as notícias para cá, naquela época a dificuldade que tinha, né? Mandava as notícias e eu arrebentava com os caras lá. E eu nunca vi um treinador, que era o Antoninho, era Antoninho o nome dele. Ele dizia assim, Edu, tu tem que driblar esses caras toda hora driblar. E eram todos caras grandes, né? E eu driblava. E ele dizia, e esse meu amigo mandava as notícias. Pô, Edu arrebentou no jogo, seleção goleava e eu sempre fazendo gol também. Quando eu voltei, as notícias todas espalhando aqui, o Lula ficou sabendo. Aí ele falou assim, eu vou te colocar no time principal. Poxa, que alegria, né? Aí, quando eu fui entrar naquele time lá, eu falei, meu Deus, estou jogando no Santos. Aí o Pelé estava machucado. Aí eu sobressaí, né, nesses 7 jogos e fui convocado. E até nós estávamos no aeroporto em Congonhas, indo para Belo Horizonte, íamos participar de um torneio. E o Beraldo, falecido Beraldo, massagista, aí veio, poxa, Edu, parabéns, você foi convocado para a seleção brasileira. Eu falei, poxa, Beraldo, tem tanto cara aí para você, né, tirar uma onda, pô, vem logo comigo, né? E aí, pô, ninguém me conhecia ainda, né? Eu saí de fininha, tinha um senhor ouvindo o rádio, né, para ouvir a convocação, que naquela época era totalmente diferente, né? Então, o cara com o rádio ali querendo ouvir a escalação, os convocados, foram 45. Isso. Aí, pá, e tal, ele falou assim, pô, tem convocaram um moleque aí do Santos aí, tal de Edu, né? Quando ele falou tal de Edu, pô, minhas pernas... Aí fiquei parado ali algum tempo, né? Poxa, e louco para ir no Orelhão, que também já era difícil encontrar Orelhão, para ligar para o meu pai para falar, né? Mas aí meu pai já sabia também. Então foi muito legal e depois chegar na seleção, né? Ver os meus ídolos, que eram meus ídolos, né? Djalma Santos, Bellini, acho que o Mauro não foi, Orlando, Garrincha, imagina. Zito, geração, né? Zito, então eu ali, né? Zito, Gilmar, Pelé, eu já estava mais acostumado, porque já estava no Santos, né? Mas Garrincha, Djalma Santos. E quando eu cheguei na Inglaterra, aí a coisa piorou, né? Que me colocaram no quarto com o Djalma Santos, que tinha idade para ser praticamente meu pai, né? Então eu acordava à noite, assim, ficava olhando para ele, sentava na cama, não acreditava, né? Estava ao lado do ídolo. 4 anos atrás eu estou no rádio, ouvindo a Copa do Chile, Brasil bicampeão mundial. Aí 4 anos depois tu tá ao lado dos caras, imagina. Pô, então eu acordava à noite, ficava olhando, aí ele me chamava, o que foi? Falei, não, perdi o sono, já volto a dormir. Mal sabia ele o que estava acontecendo na minha cabeça, entendeu? Depois você faz parte de uma seleção enigmática, assim, que é a seleção do Sr. João Saldanha. Aquela eliminatória que você foi, ali você era o melhor jogador do mundo, né? Aquelas eliminatórias com as férias do Saldanha. Como é que era para você ser uma das férias do João Saldanha? Não, foi interessante também, porque quando ele nos convocou, ele já tinha o time dele na cabeça. A convocação que ele fez, ele já tinha o time. Ele já tinha os 11. Aí ele colocou, quando eu cheguei, ele falou assim, olha, você é o meu ponto esquerdo, mas eu quero o Edu do Santos.
Ele me deixou à vontade, só falou isso. Eu quero o Edu dos Santos. Depois da saída dele, que veio outro treinador, que eu não cito o nome. Sim. Aí nós fizemos a mesma coisa. Ele ficou, se assustou, né? Mas nós fizemos a mesma coisa. Tanto é que houve aquela mudança contra o Uruguai, que o Clodoaldo acabou fazendo o gol. Ah, é? Porque o Gerson, porque o Gerson estava sendo muito marcado, porque o Gerson não podia tocar na bola que os caras chegavam. Sabia pouco de bola, nossa senhora. Não, ali eu falo que nas eliminatórias, para que vocês tenham uma ideia do que era jogar futebol, o time considerado reserva, né, nos coletivos que nós fazíamos, era Clodoaldo, Diceu Lopes, Rivelino e Paulo César Caju. Verdade que lá na Venezuela o seu João ficou bravo com vocês e jogou fora a chave do vestiário? Depois do primeiro teve um probleminha lá que nós, terminou o primeiro tempo 0-0. 0-0 com a Venezuela. Tal, e todo mundo, vamos pro vestiário. Vamos pro vestiário fazer o quê? Não jogaram. Não tem ninguém cansado, ninguém jogou. E daí, de repente, ficamos ali no campo. Ele falou: não, vocês têm que fazer alguma coisa, ninguém jogou, pô. Vamos fazer aquilo que nós estamos acostumados a fazer. Porque nós vínhamos de uma vitória na Colômbia, né? E que era muito mais difícil. E aí no segundo tempo foi aquela moleza, foi 5, uma coisa assim, 5-0, uma coisa assim. Você pegou um jogo dessas eliminatórias, aquele jogo sim foi encrespado. Foi um horror para jogar aquele jogo. E dentro de campo, você entortou o cidadão lá, tudo que foi lá, arrebentou o jogo, aí não teve guerra, não teve nada. Não teve nada. O dia antes, pra gente dormir, já foi um inferno. Pessoal de moto o tempo todo em frente ao hotel, soltando fogo, jogando ovos, tomate. Pô, foi uma loucura. E o João Saldanha, muito experiente, vivo, né? Estrategista, foi aí que começou, antes do jogo, quando nós chegamos no estádio, não lembro se era o Defensor ou outro estádio. Então, antes do jogo, ele falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos entrar em campo, ficamos lá, vamos dar uma volta no gramado e tal, receber todo tipo de vaia, de o que for, pedrada, o que for. É antes do jogo. E depois, quando nós entramos, já acabou o entusiasmo do público, né? E foi exatamente o que aconteceu, que hoje o pessoal faz o aquecimento dentro de campo. Olha só. Tu vê, a coisa já vem de muito tempo. Então quebra o gelo. Edu, quais são os técnicos, ou qual foi o técnico da sua vida, um cara que você fala, poxa, esse é... Para mim, o Lula foi fantástico. Todo o pessoal diz, né, que o Lula, que era fácil, joga a camisa pro alto, e não é assim, não. Só um time que o Lula, então, mas ele sabia encaixar as peças. É porque você tem que saber. Tanto é que eu com 16 anos, ele falou assim: você vai jogar. Aí, como é que você tá? Eu falei: não, o que eu mais quero. Mas 16 anos voando, eu falei: poxa, é o que eu mais quero. Ele colocava, ele era não só um treinador, como um psicólogo, entendeu? Porque ele colocou para jogar com 15 anos no time principal o Coutinho. Outro, né? Coutinho, Piracicaba. E já jogou no time profissional com 15 anos. Eu ainda fui aos 16, Pelé com 15, entendeu? Então, um trabalho, para mim, esse foi um grande treinador. E em termos de seleção, o João Saldanha foi incrível, porque quando ele colocou o ataque Jairzinho, Tostão, Pelé e Edu, ele falou assim pra gente:
esse ataque já deveria ter jogado em 66 na Copa do Mundo, porque nós estávamos todos. O inconsciente do torcedor santista é entender como que você chegou num time que já estava pronto, né? Quando você chega ali em 65, 64, 65 e sobe, né? Como que é esse cotidiano de treino? Como que é estar num time que relativamente estava pronto, né? Eu também dei sorte porque eu cheguei num time já armado e chegou o Abel também do Rio e um time já com uma certa idade também, né? O time também já tinha um processo, né, de reformulação e tal, e nisso eu subindo, eu querendo um lugarzinho ao sol, né? E de repente o Abel se machucou. E o Abel chegou detonando aqui. E nisso botou o Pepe. E o Pepe entrou e não entrou tão bem quanto o Lula queria. Aí foi quando surgiu a oportunidade do Edu. Aí eu entrei e falei, agora vou tentar segurar isso aqui, tentar segurar essa bronca. Era muita cobrança. É cobrança, porque era um time acostumado a ser campeão. E o nível era, a maioria dos jogadores era da seleção brasileira. Tanto é que em 69, nas eliminatórias, nós fomos em 9 jogadores do Santos. Foi todo mundo. Foi quase todo mundo. Eu queria emendar uma outra pergunta. Como foi conviver com o seu José Elias de Miranda, nosso querido Zinho? Nossa, esse foi... O que era o Zinho para aquela juventude ali que estava chegando no Zinho? Não, era um paizão. Era um paizão. Nos orientava fora de campo para a gente... investir, sabe? Ele fazia tudo. Ele era um jogador, presidente, técnico, ele era tudo. Nos ajudava em todos os sentidos. Eu me lembro que no início da minha carreira, né, no início ali dos primeiros jogos, saiu uma falta contra o Bangu, que foi o que me alavancou, né? Abriram as portas para o Edu. Saiu uma falta, eu peguei a bola e aí ele falou assim, pô, mas que moleque abusado. Pô, um monte de batedor de falta ali, Lima, os caras todos. Eu fui, peguei a bola, ali não, vou cobrar, né? Perto da área ali, o Birajara, goleiro do Bangu, grande goleiro. E um baita time do Bangu. Bangu, timaço. Aí eu peguei a bola e um gol. Aí ele me segurou no Pacaembu, né? Eu correndo, comemorando, quase dei a volta olímpica no Pacaembu. E nesse jogo nós vencemos, acho que foi 5-2, uma coisa assim, eu fiz 2 gols. O Zico era sempre sério? E pouco bravo? Sempre sério e cobrava. Eu ia até citar isso aqui, que teve depois desses gols que eu fiz, aí já caí no braço das torcidas, E ele chegou para mim e falou assim, ó, pés no chão, não se empolga, porque se você jogar mal, esses caras que estão te levando vão te apedrejar. Então você tem que estar jogando sempre bem, e para isso você tem que se cuidar, tem que e tal. E aí teve uns jogos ali contra não me esqueço, acho que foi contra o Vasco. Aí eu acho que era o Joel, o lateral direito. Não sei, não lembro se esse era Joel Santana, ou se era, eu sei que era o Joel. Aí eu driblei um monte de vezes o cara tal, aí perdi a bola. Ele deu um grito lá. Vai recuperar essa bola, pô, isso aqui é coisa séria. Pô, eu tive que dar um pique atrás do cara. Pô, ele ficava, ele xingava o crioulo, né? Pô, ele reclamava. Não, tinha que falar assim, senhor. E sucesso pra ti, Danilo. Opa, vamos lá nesse samba aí. Legal, beleza. E aquele Santos que se concentrou muitas vezes na chácara Nicolau Morando. Rapidinho pra gente, pelo menos uma história engraçada, envolvendo o Negão, envolvendo quem você quiser, uma pitadinha pra gente que rolou nessa chácara Nicolau Morando.
com essa tradição de Santos, não sei quantas vezes, por exemplo? Nós tínhamos as coisas, as brincadeiras nossas lá, e nós tínhamos o falecido Macedo, né, massagista, e ele perturbava todo mundo, acordava, ia com sino, para acordar todo mundo de manhã. E às vezes o cara queria dormir um pouquinho mais, ele ia, mas não tinha nada para fazer de manhã na chácara. E ele ia com aquele sino lá. Um dia nós falamos assim, pô, vamos pegar esse cara aí. Aí pegamos ele e colocamos dentro do saco, aquele de bola, que era, não é como é hoje, né? Era um sacão fechado, aí fechamos ali e tal. E colocamos em cima mexemos lá, colocamos em cima do formigueiro. O que ele gritar, olha assim, da próxima vez que você balançar o sino, nós vamos colocar no formigueiro, pior ainda. O que a vida te deu, Edu? De bom, por estar aqui hoje, agradecido a Deus por tanta coisa. O que é a vida para você? O que a vida te deu de bom? Me deu muita coisa boa, me deu muitas amizades, me deu uma família maravilhosa, uma esposa espetacular, que me atura até hoje. Eu acho que o mais gostoso da vida, do futebol, é só agradecer a Deus por isso, por estar aqui, reencontrar os amigos e estar passando essa mensagem para todo o público, para todo o torcedor, não só santista, torcedor brasileiro, né? Que enfim o Edu foi do Brasil.